Muito bem, irmãos, é uma alegria muito grande voltar a estar nesta igreja onde eu me batizei, né? Quer dizer, me batizaram, né? Algum pastor me batizou. Pois bem, mas é porque eu me converti, a minha família toda se converteu, meus pais e meus irmãos, na igreja batista chamada Parque Americano, que era uma congregação, não tinha batistério. Então, era congregação, nós viemos para cá e fomos batizados aqui. Tive o privilégio, depois de, por muito tempo, frequentar a igreja, depois de voltar aqui para atuar agora dentro do ministério. Tive o privilégio de trabalhar com o pastor Marcos, né, que nós caminhamos juntos, viajamos muitas vezes para as congregações no interior, que eu dava assistência. As congregações eram 8, parece. Pois bem, e eu estou aqui hoje, cercado de novos amigos, né, pastores. O pastor Zé Maria eu conheci, aí estava só trocando figurinhas no WhatsApp, né, porque nós somos atualizados, né, o WhatsApp, né. Ele está com cabelo branco, mas não desatualizou não, né. E o privilégio de estar mais uma vez aqui com o pastor Naum, né, com o pastor Vitor, não sei se o pastor Léo, que eu não tenho tanta aproximação, mas também é um dos pastores aqui da igreja. O meu abraço, minha alegria por estar aqui nesta hora. E, sinceramente, o pastor Marcos, mais do que um colega de trabalho, tem sido um grande amigo, né? A gente tem tido uma boa relação, não tem tanta aproximação, porque a gente tem uns trabalhos diferenciados, mas a gente está sempre feliz em revê-lo, e eu tenho muito prazer na amizade dele com a Dora, né, sua digníssima esposa. Muito bom estar com vocês aqui. E quero trazer em nome da igreja que eu pastoreio, a Igreja Batista da Paz, que completou 10 anos, né, trazer a palavra de alegria e de parabéns a esta igreja que, por 92 anos, está realizando aquela tarefa que o Senhor determinou. Eu tenho alegria em estar com os irmãos aqui, sinceramente, muita felicidade. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma reflexão sobre o seguinte tema: a presença real de Jesus na vida do crente. Eu estou enfatizando isso porque Jesus prometeu lá em Mateus 28, versos 19 e 20, os últimos versículos do Evangelho de Mateus, nós lemos que Jesus, após o seu sacrifício vicário, após tudo que nós sabemos a seu respeito, ele então ressuscita e fica aparecendo aos discípulos e às pessoas que ele interessava aparecer para deixar algum tipo de orientação e de ordem. E, de repente, ele se apresenta no lugar que havia designado aos discípulos, que estavam reunidos ali. E ele deixou, eu tenho a impressão, e quase certeza, de que ele deixou para o final para que não fosse esquecido o que ele ia dizer. Ele mandou que os discípulos fossem para lá. E por que ele mandou? O que é que ele tinha a dizer de especial? Era uma ordem, não era uma sugestão, era uma ordem. E o texto diz assim: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, não há um momento em que eu leia esse texto que eu não me emocione, porque eu fico imaginando, era aquele último momento dele, e ele deixou exatamente para dizer: vocês vejam tudo que eu ensinei para vocês, cumpram tudo, mas não deixem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que as pessoas creiam,
e para que as pessoas realmente possam herdar a vida eterna. Dito isso, Jesus nos mostra e nos dá uma certeza de que Ele jamais nos abandonaria. E, meu irmão, se há uma coisa que o crente tem que tomar ciência e valorizar, é a certeza de que ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele está sempre acompanhado pelo Senhor, em todos os momentos, nas diversas experiências da vida. Ele sempre terá Jesus ao seu lado. Amém, irmãos? E isso não é pouco não, meu irmão. Ele é o Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra. E Ele diz que está conosco todos os dias. Você já tentou falar com o prefeito dessa cidade? Com o governador dessa cidade? Já tentou falar com um jogador de futebol famoso? Você já tentou falar com um cantor famoso? É complicado. Você não consegue. Tem pessoas que passam uma semana acampado para assistir uma participação de um músico famoso. E aí, nos vem aqui o Senhor Jesus a nos garantir de que estaria conosco, não em alguns momentos estanques. Ele diz todos os dias. Isso significa o dia todo, 24 horas por dia. E isso é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Você é um crente, você é a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque o grande patrimônio da sua vida não é o carro que você possui, não é a casa que você adquiriu. Tudo isso tem seu valor. Mas mais importante é você ter Jesus no seu coração. Porque Ele hoje está com você e um dia você estará com Ele lá na glória. E essa presença com Jesus, essa convivência com Jesus, é o grande patrimônio do crente. Eu me lembro de uma irmãzinha, quando eu era seminarista ainda, faz pouco tempo, né, que estou com 50 anos de pastorado. Pois bem, eu era seminarista e viajava para uma cidadezinha do interior chamada Timbaúba. E ali, eu tomava conta da igreja. Seminarista, estava no segundo ano, tinha terminado o segundo, estava fazendo o terceiro ano. E ali permaneci, cuidando daquela igreja durante 3 anos. Mas havia, primeiras vezes que eu cheguei lá, eu percebia que lá atrás do templo tinha uma espécie de um quartinho. E que ali morava uma senhora cega, idosa e sem acompanhamento, sem companheirismo algum. E aí eu ficava imaginando, meu Deus, essa mulher mora ali, sozinha nessa igreja, semana todinha. E aí havia uma escala na igreja para dar a alimentação dela. Cada dia tinha uma família designada. Tudo bem. Mas o que me impressionou naquela irmã era que eu, às vezes, chegava no sábado, para ficar lá sábado e domingo e voltar na segunda para o seminário. E eu imaginei que eu ficava ali, daqui a pouco, eu deitado, ouvia aquela irmãzinha cantar, irmãos. Cantar. Não era para estar reclamando, não. Não era para estar xingando todo mundo. Não era para estar se maldizendo. Não seria o normal. Mas ela cantava com a vozinha rouca, trêmula, mas ela cantava. E cantava muito. E então, um dia eu conversei, irmã Luzia, eu vejo a senhora cantando toda noite. Por que a senhora canta tanto? A senhora gosta de cantar? Ele disse, pastor. E eu não era pastor ainda. Pastor?
é que eu sou a pessoa mais feliz desta cidade, deste mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho Jesus. O grande tesouro está aqui dentro, pastor. E eu sei que quando eu fechar os olhos para esta vida aqui, eu estarei com o Senhor. E eu me arrepiei todo. Eu todo cheio de vida, né? Garotão de 20 anos de idade. Fiquei impressionado com o testemunho dela. E ela começou a contar certas coisas que tinha acontecido com a vida dela. Abandonada pela família toda, quando ficou cega, ninguém queria tomar conta dela. E ela estava ali louvando a Deus. Meu irmão, o maior patrimônio que você tem na sua vida é a certeza de que Jesus está com você e em você pela presença do Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu digo, essa presença é importante? É. Mas mais importante é que ela é necessária. Necessária. Quando Jesus deu a ordem aos discípulos, ele estava dizendo, prestem bem atenção no que eu estou falando, olhem bem, não negligenciem, vocês cumpram tudo que eu lhe ensinei a vocês, mas não se esqueçam de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele garantiu presença para que a missão fosse cumprida, meu irmão, fielmente. Sabe por que ele garantiu presença? Porque não bastava ele mandar, era preciso ele estar com eles. Porque o ser humano é frágil. E o Senhor sabia quão difícil é a obra de pregar o Evangelho com a Bíblia aberta. Porque falsos evangelhos são fáceis de você encher qualquer garagem, qualquer lugar que você chegar. Você alugou um negócio e começou a prometer que as pessoas vão ficar ricas, que as pessoas não vão ter problemas, parar de sofrer e que não sei o que mais. Isso aí é fácil, encher templo. Agora, você abrir a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que elas precisam de Jesus e abandonar o pecado, e abandonar seu tradicionalismo religioso, e abandonar tudo aquilo que não é agradável a Deus para segui-lo, isso não é fácil. Arrependimento, pregar isso, é muito importante entender que para cumprir esta missão gloriosa, tem que ser com o Senhor na causa. Tem que ser Jesus no comando. Você pode ter talento, você pode saber fazer muitas coisas, mas Jesus olha para você e diz, olha meu filho, não pense que você é o último biscoito do pacote, não. Vou dizer para você uma coisa, sem mim, já disseram aí, sem mim nada podeis fazer. Vocês podem até aparentemente fazer, mas não do agrado do Pai. Então é importante entender que a presença de Jesus é necessária para o cumprimento da missão de pregar o Evangelho cristalino, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Como sou um bom batista, eu tenho 3 pontos para vocês, tá? O primeiro ponto é esse, que é mostrar que você precisa de Jesus para o cumprimento da missão. Isso era, para aquela época, já estava dizendo para os discípulos, está dizendo para os nossos antepassados, está dizendo para nós. A missão é gloriosa, mas não é fácil. Tem um ditado que o nordestino diz, a rapadura é doce, mas não é mole. Então, a mesma coisa, o Evangelho é glorioso. E nós que somos pastores sabemos o que aí estamos dizendo, né? O ministério é assim. É glorioso, mas tem que ter muito desprendimento. Tem que depender muito do Senhor, senão você não faz nada. Pode ter o talento, pode ter tirado as melhores notas no seminário,
não quer dizer absolutamente nada se o Senhor não estiver no comando da sua vida. Esse é o primeiro aspecto. Eu quero cumprir o ministério, quero cumprir a missão. A igreja, 92 anos cumprindo uma missão, mas a história mostra que não foi fácil, não. Chegar até aqui. Não foi fácil. Mas quantos milhares de pessoas, durante esses 92 anos, não foram atingidas e foram transformadas pela pregação fiel da mensagem do Senhor em obediência ao ID por parte desta comunidade espiritual. O segundo aspecto que eu quero mencionar é para você ter uma vida de vitória. Para você ter uma vida vitoriosa, você tem que depender do Senhor. Tem que depender do Senhor. Satanás não desiste de nós. Deus não desiste, Satanás também não. Ele não desiste de nós. Ele fica cirandando, esperando um momento para lhe atingir. E isso é importante a gente entender, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra essas hostes espirituais da maldade, que tentam nos derrubar. Nos derrubar. E todos nós somos humanos, estamos sujeitos a errar. Eu não sei se os irmãos já erraram na vida, eu já errei, muitas vezes. Eu sei que os irmãos também erraram. Porque todos pecaram, diz a palavra. Mas o problema não é cair, o problema é não ter coragem de reagir, se levantar e prosseguir fazendo a obra do Senhor. E lutando por uma vida de santidade, uma vida de dependência da vontade de Deus, do Espírito Santo do Senhor, para lhe fortalecer. Salvos nós, não estamos isentos de cair. O apóstolo Pedro, numa determinada fase da vida, ele se achava muito forte para enfrentar, porque ele era de uma natureza, ele tinha um espírito impulsivo, né? Então ele não achava que nada ele temia. Então, vou enfrentar tudo. Uma vez ele disse para Jesus: Senhor, ainda que todos esses aqui me abandonem, lhe abandonem, eu jamais lhe abandonarei. Estou pronto a morrer por você. Ele estava sendo sincero? Estava. Ele queria mesmo era ser sincero e tal. Mas não basta a nossa sinceridade. Você às vezes é sincero, você está querendo ser o melhor, mas você não está isento da possibilidade de cair em qualquer tipo de pecado. Não apenas os pecados chamados objetivos, mas o pecado subjetivo, da inveja, do ciúme, da maledicência. São pecados que norteiam e que Satanás se utiliza para derrubar. E ainda tem um outro tipo de pecado, que é o pecado da omissão. Quando você deixa de pregar, quando você deixa de ajudar uma pessoa, quando você deixa de estender a mão ao necessitado, por apego às suas coisas, àquilo que você tem. Então é importante você parar e pensar. Eu quero Jesus comigo, porque eu não vou aguentar sozinho. Se Jesus não estiver do meu lado, eu não vou estar sozinho. E Pedro negou a Jesus, os irmãos sabem, 3 vezes. E Jesus olhou para ele. Quando ele estava assim no auge do sofrimento, quando o galo cantou, olhou para ele, e eu não sei o que significa aquele olhar, a profundidade daquele olhar de Jesus para Pedro, porque aquele homem tão forte, tão metido a valente, que puxava a espada para defender Jesus, de repente, chora amargamente, diz o texto. Diz o texto. Ele chorou. E depois dali, teve a humildade de se levantar e no dia de Pentecostes pregar com mais de 3.000 conversões, irmãos.
Porque nós somos falhos e pecadores. Mas não podemos deixar que o pecado tome conta da nossa vida para nos afastar do Senhor. Nós falhamos, vamos nos levantar. Pedro levantou-se. Judas não. Traiu e não teve a dignidade de se arrepender. Teve remorso, que não é a mesma coisa de arrependimento. E aí suicidou-se. O que eu quero dizer, irmãos, é que para você ter uma vida santa, vitoriosa, você tem que contar com a força do Senhor na sua vida. Por isso Paulo, o grande apóstolo Paulo, que também teve lá as suas mazelas, porque ele chegou a dizer, eu sou um miserável, porque o que eu não quero fazer, acabo fazendo. E o que eu quero, não faço. Quer dizer, eu não tenho forças. Eu dependo de uma força externa para me ajudar, ou de uma força interna para me abençoar. Eu preciso de Jesus. Por isso, ele diz aos Filipenses, quando ele estava preso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, é o Senhor que nos fortalece, irmãos. É o Senhor que nos dá força para vencermos as tentações. É o Espírito de Deus que nos dá poder para vencer o pecado e afastar Satanás de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você tem que estar pegado ao Senhor e ter a consciência de que Ele está com você todos os dias, todos os momentos. Não há um momento que você diga, não, hoje Ele não está não, Ele foi descansar. O Senhor não dorme, nem dormita. Isto é, nem dorme, nem cochila, como alguns irmãos gostam de fazer na igreja. Pois bem, então, tem uns irmãos lá na minha igreja que dia de quarta-feira, quando a gente começa a falar, eu já sei que ele começa a dar uma cochiladazinha. E a mulher acompanha, né? É um casalzinho bem unido, né? Bem unido. Pois bem, então é muito importante a gente entender isso. Temos que ser vigilantes. Por isso Jesus diz, levantai e orai, para que não entreis em tentação, para que não caiais em tentação. Não vacile. Você precisa de Jesus para cumprir a missão que Deus lhe determinou e para ter uma vida cristã vitoriosa. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Que bom que a gente sabe disso, né? Terceiro aspecto e último, como bom batista que eu sou, precisamos de Jesus para enfrentar as aflições. Enfrentar as aflições. Para nos dar ânimo diante de situações que nós enfrentamos, para as quais nós não estávamos ou não estamos preparados. Que pode acontecer a qualquer momento. O Evangelho nos ensina que as aflições fazem parte da nossa caminhada. Tem um autor chamado Stanley Jones, que ele dizia assim, todo cristão deve pisar neste solo com uma prece nos lábios, constantemente. Mas o apóstolo Paulo já tinha dito isso, orai sem cessar. Porque você precisa de Jesus para enfrentar momentos difíceis, né? Ter a armadura de Deus para enfrentar todas as forças do mal, mas para que você tenha uma vida com ânimo diante das aflições, sem se deixar derrotar. Jesus foi muito claro, no mundo tereis aflições. É isso que eu estou dizendo. O evangelho bíblico é isso. Mas o evangelho, no mundo vocês têm fartura e não sei o que mais, promessas e falsas promessas. Isso é coisa de político, não é coisa de crente, não é coisa de pastor, não é coisa de quem prega a palavra. No mundo vocês vão ter aflições? Vão, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês vão vencer.
Nós venceremos se estivermos seguindo exatamente ao Senhor Jesus Cristo. O crente não está isento de sofrer. Jesus está conosco todos os dias. E nós sabemos disso. E isso é bom demais. Mas existem momentos, irmãos, em que a gente acha que está desamparado, sabia? O próprio Jesus bradou uma vez: Deus meu, por que me desamparaste? Era o seu lado humano. Assim como ele queria que passasse o cálice, era também o seu lado humano vindo à tona. E não é exatamente isso. Nós não queremos que os cálices passem. Nós não queremos sempre que o amparo chegue a nós da forma como nós queremos imediatamente. Mas Jesus disse: mas não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade. Então esse é o segredo. Você se colocar nas mãos de Deus. Aconteceu. Fazer o quê? O salmista chegou num momento tão difícil da vida que ele eleva os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? Sabe aquele momento que você já deve ter passado na vida, em que você bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou enfrentar esse momento difícil que eu estou atravessando? Como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou resistir a isso? E eu abro um parênteses aqui para contar uma experiência própria. Eu acredito que o normal é que os filhos enterrem os pais. Certo? Certo. O marido e a mulher é meio a meio. Meio a meio. Os homens morrem mais porque eles vivem por aí nas estradas e no mundo e tal. As mulheres são mais quietas, se bem que as mulheres hoje no empoderamento aí estão brabas, né? Pois bem, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero só dizer para vocês de que o normal é que o filho enterre os pais, marido e mulher, um enterre o outro. Mas ninguém está preparado para enterrar um filho ou uma filha. Ninguém. Ninguém. Não me passava pela mente que eu iria passar por isso. A minha filha estava com 21 anos de idade, na metade do curso de odontologia, grávida de 5 meses. 1 ano e pouco de casado, o casamento que eu tinha feito. E eu tive que enterrá-la. Tive que participar e dirigir a sua cerimônia fúnebre. 1 ano e pouco depois de ter realizado seu casamento. Um acidente de carro, no caminho de Recife a Caruaru, onde eu estava esperando por ela. Tinha falado no telefone com ela quando ela estava saindo de Recife. E quando eu percebi alguma coisa, eu fiquei ligando o telefone, que passou de 1h30, que era o horário que eles usavam, que ela e o marido, né? O marido não faleceu, somente ela. E aí eu disse, alguma coisa está errada, porque eu estou ligando e não está respondendo. Estou ligando e não está respondendo. Alguma coisa aconteceu. Aí comecei a sentir isso. Insisti com a ligação e uma pessoa atendeu. E quando atendeu, eu já vi que era uma gritaria, era um povo, uns movimentos assim, extra. E o rapaz disse: olha, eu estou atendendo esse telefone aqui, mas quem é o senhor? Eu digo: olha, eu quero saber. Aí, não, houve um acidente aqui e está aqui em tal lugar, já bem pertinho de Caruaru, 17 quilômetros. E eu corri para lá. Quando cheguei, a minha filha estava sendo, meu genro, né? Meu genro estava sendo colocado numa ambulância, aos gritos, tinha sofrido e tal. E eu perguntei, e a moça? Aí eu olhei para o carro, fui lá no carro. Quando cheguei no carro, ela estava sentada com um cinto de segurança.
nada de sangue no rosto, nada de... Eu disse, o que é que houve? Tinham as pessoas ao redor, e aí chegou um médico, um paramédico, e foi tirá-la e disse, olha, ela está morta. Porque a pancada foi atrás, caiu um negócio assim atrás dela, na nuca, e cortou, e etc. E aí foi que eu vi, quando a gente foi tirá-la do carro, estava o banco todo ensanguentado. Ela foi colocada numa maca, assim, à beira da estrada, e os médicos foram tomando as providências, e eu fiquei ali sentado. Naquela noite escura, era cerca de 11h30 da noite, uma noite muito escura. E aí eu me lembrei do salmista. Eu não estava vendo os montes porque era noite, mas eu estava vendo o céu escuro. Eleve os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? E a resposta do salmista foi a mesma resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí, eu entendi que Deus estava ali, me ajudando a compreender. Enfim, passei por todos esses momentos. Em nenhum momento eu precisei tomar um remédio para dormir, um medicamento para relaxar. Deus me deu uma tranquilidade, eu chorei, e até hoje, quando eu me lembro de certas coisas em relação a ela, eu choro. Um dia desse eu estava procurando umas fotos antigas, e aí vi umas fotos da minha filha e da minha primeira esposa, falecida também, um ano antes dela, né? Quer dizer, em um ano eu perdi essas duas referências na minha vida, né? Tinha perdido minha mãe 23 dias antes da minha esposa. Então, no período de um ano e pouco, eu perdi a minha mãe, que não estava doente, que foi visitar minha esposa que estava doente, ela morreu. Depois, 23 dias depois, minha esposa faleceu, e eu realizei a cerimônia fúnebre de todas as três. Aí eu fico dizendo, o que teria sido de mim se eu não tivesse a consciência de que o Senhor estava presente ali? Se eu fosse um Jacó da vida, Deus está aqui e eu não sabia. Como é que não sabia? Tinha que saber. Estava fugindo do irmão, porque tinha feito lá umas tramóias. O irmão valente queria pegá-lo a todo custo, deita-se num lugar qualquer, pega uma pedra, usa como travesseiro e sonha um anjo subindo e descendo uma escada do céu para a terra, do céu para a terra. Aí ele levanta assustado. O Senhor está aqui, eu não sabia. Como é que não sabia? O crente não pode deixar de ter a certeza, a ciência. Deus está aqui. Quando eu faço a coisa certa, quando eu faço a coisa errada, quando eu falo uma verdade, quando eu falo uma mentira, quando eu tenho ciúme, quando eu tenho inveja, Ele está ali, presente na sua vida. Então é necessária essa presença, porque as aflições, elas não pararam, né? Você vai tendo outros tipos de aflições, umas maiores, outras menores. Aflições que fazem parte da nossa vida. Eu não gosto muito desses adesivos que colocam nos carros, porque às vezes é umas coisas, Deus é fiel. Todo mundo sabe, Deus é fiel. Quem não é fiel é você. Deus é fiel, todo mundo sabe. Deus é fiel. Todo mundo sabe que Ele é fiel. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, Ele é fiel e vai permanecer fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele é fiel. Deus é fiel. Aí o outro coloca um adesivo no carro dizendo, veículo, o quê? Rastreado pelo Senhor, né? Por Jesus. Jesus vai rastrear carro de ninguém? Aí o outro coloca, um outro também, veículo de uso exclusivo do Senhor. Não tem coragem de dar uma carona para o irmão. Não tem coragem de dar uma carona para o irmão. Então esse adesivo não vale. Agora, tem um adesivo
que eu gosto de citar, que eu achei bonito. Diz assim: Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Amém, irmãos? Esse é o... Não é adesivo não, mas isso é uma mensagem de vida. Saber que o Senhor está vivo. Porque você conversa com Ele. E Ele lhe ouve, Ele se inclina para lhe ouvir. Sabe, aquela pessoa que tem um problema de audição, que se inclina assim. Meu avô fazia isso. O que é, meu filho, está falando? O Senhor não se inclina porque tem problema de audição. Ele se inclina porque Ele quer dar atenção. Ele não quer apenas escutar, Ele quer lhe ouvir. E a oração é o grande elemento para você conversar com Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E isso tem que ser todo dia, meu irmão. Você não pode renunciar, você não pode desprezar isso. O Senhor quer realmente abençoar a sua vida. Por isso o salmista, que também foi pecador igual nós somos hoje, ele dizia, depois de tanta coisa que se chama Davi, ele diz no Salmo 23, num dos versículos, ele diz, ainda que, recitem comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu irmão, não há coisa melhor do mundo do que você ter Jesus no seu coração e ter a certeza de que Ele está com você todos os dias. Aconteça o que acontecer, no momento feliz, de gratidão pelos 92 anos da igreja, maravilha. Mas no momento de dificuldade também o Senhor está presente, maravilha. Conte com o Senhor todos os dias da sua vida, porque Ele jamais vai lhe abandonar. E nós temos, para concluir, que manter esta comunhão com Ele como um grande tesouro. Essa presença dEle na nossa vida é necessária a nós, para termos uma vida realmente contemplada com bons olhos da parte do Senhor. Quando Ele nos olha para nós e Ele enxerga em nós um desejo ardente de servi-lo e continuar caminhando em obediência ao seu Filho. Como está a sua confiança em Deus? O Salmo 46 é um dos salmos mais fantásticos, fala sobre a fé perfeita em Deus. Ele diz que exatamente num dos versículos, ele fica até repetindo assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem socorro na angústia, nas dificuldades. Então, o Deus em que nós cremos é um Deus presente em nós. E esse presente é coisa de Deus, porque nós não merecemos. Mas graças a esse mesmo Deus, os discípulos foram fiéis, pregaram a palavra, e o Evangelho chegou até esta igreja, chegou a esta cidade, chegou a este estado, chegou ao país, porque alguém se desprendeu, largou tudo nos Estados Unidos e veio ser missionário aqui. Essa é a história. Porque foram fiéis ao ID de Jesus. Então vamos valorizar isso. Eu quero ser fiel, Jesus no comando. Porque sem Ele eu não vou fazer nada. Eu quero ser fiel, Jesus no comando, para que eu vença todo tipo de pecado. E eu quero Jesus comigo, para que eu possa superar as aflições desta vida. Eu não sei se foge um pouco ao roteiro do culto, mas eu gostaria de fazer uma oração especial. Posso fazer? Eu queria convidar as pessoas que estão aqui hoje, que estão passando por um momento difícil na sua vida. Um momento difícil, ou com alguém com enfermidade, ou porque está desempregado, ou porque está frio na fé, qualquer que seja o seu problema. Você neste momento está sendo tocado por Deus para se curvar diante dEle.
e dizer: o Senhor está aqui. Ele vai me ajudar a passar por esse sofrimento. Ele vai aliviar esta minha aflição. Se você estiver sentindo isso no seu coração, o desejo, eu quero fazer uma oração especial por você. Onde você estiver, fique em pé, por favor. As pessoas que estão precisando desse tipo de oração bem especial. Se não for muito, os irmãos podem vir aqui para frente, para a gente fazer uma oração aqui. E a consciência de que nós temos, de que Deus está aqui. Amém, irmãos? Deus está presente neste lugar. Pode vir, irmão, pode encostar aqui. Os irmãos estão passando por algum tipo de problema, não precisa dizer nada, nem dizer seu nome, nem seu endereço, não precisa de nada. Apenas você sabe que Deus sabe qual é a sua necessidade. E esse Deus presente vai lhe abençoar poderosamente. Vamos orar, confiar em Deus? Agora deixa eu dizer para vocês. O poder não está na oração que eu vou fazer. O poder está naquele que ouve as nossas orações. Amém, irmãos? Os demais irmãos podem ficar em pé? Ó Deus e Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração, Senhor, porque Tu és um Deus presente na nossa vida. Tu és o maior patrimônio da nossa vida, a certeza, a convicção de que Tu jamais se afasta de nós. Nós temos consciência que Tu és um Deus presente no nosso coração, na nossa casa, na nossa igreja, e nós Te louvamos e Te exaltamos por isso, ó Pai. E neste momento bem especial, eu quero colocar a vida desses queridos irmãos que vieram aqui à frente, que estão passando por momentos difíceis, momentos de aflição, com questionamentos sobre como prosseguir, e nós queremos nesta hora, Senhor, baseado no poder do Teu Espírito Santo, que Tu, ó Deus, neste momento, acalente esses corações, e dê a cada um desses irmãos a certeza de que vão vencer, porque a graça do Senhor é melhor que tudo. E esta graça está presente no coração de cada um que tem Jesus como Senhor da sua vida. Toma conta desses queridos irmãos, ó Pai. Eu não sei nada sobre esses irmãos, o que eles estão passando, mas Tu sabes. Tu sabes o endereço, Tu sabes a sua história, Tu sabes o nome de cada um, Tu sabes tudo sobre esses irmãos, e sabe que eles estão passando por um momento difícil. E eu quero somente interceder, que Tu, ó Deus, nesta noite, derrame sobre esses queridos irmãos a Tua bênção maravilhosa. E que saiam esses irmãos daqui hoje à noite, aliviados, pela certeza de que vão vencer, pelo poder do Espírito Santo que está em seus corações. Toma conta desses irmãos e toma conta desta igreja, do seu pastor, pastor Marcos, sua esposa, os demais colegas, pastores que aqui estão. Toma conta desses irmãos, toma conta desse ministério Singles, toma conta, ó Deus, de todos nós nesta noite, que saiamos daqui louvando ao Teu nome, pela certeza de que aqui Tu atuaste pela presença do Teu Espírito. É a oração que nós fazemos com o coração transbordando de alegria e de gratidão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Abraça uns aos outros e diga: nós vamos vencer. Deus vai nos dar vitória. Amém.